em Deus, porque quando Deus nos promete, Ele cumpre. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado por sempre cumprir as Tuas promessas em nossa vida. Cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Perdido estou, pra mim tu és estrela brilhante, sol do meu viver, só em ti estou bem seguro, sigo rumo ao céu. Pois tua força tenho. Pra mim, tu és a vida e verdade. Creio em ti, pra mim tu és amor tão perfeito, és vida e fim, só em ti estou bem seguro, sigo rumo ao céu. Então, pois tua força tenho pra mim. Só em ti estou bem seguro. Sigo rumo ao céu, caminho então, pois tua força tenho pra mim. Pra mim. Estamos em mais uma edição do Provai Verde e eu quero partilhar com vocês hoje o texto de Salmos, capítulo 37, versos 23 e 24, aonde lemos que Deus firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, ou seja, Deus se alegra no desenvolver da vida dos seus filhos. E no verso 24 diz que mesmo se este homem vier a tropeçar e cair, ele não ficará prostrado porque o Senhor o segura pela mão. Como é bom saber que Deus tem interesse na nossa vida, no cuidado do nosso trabalho, da nossa família. E o nosso testemunho hoje vem lá do extremo oeste do nosso campo, da família Peronde. Família essa que já participou em 2016 de um testemunho no Provai Verde. Romelândia é uma cidade pequena aqui do extremo oeste catarinense. Ela é mais agrícola que comercial. Eu nasci aqui, estudei até a 4ª série. Eu e a minha esposa fomos para São Paulo. E no dia 18 de dezembro de 2011 nos batizamos. Aí começou as provações.
Nós tentamos até conversar com o patrão, mas não tinha meio dele nos liberar o sábado. E nós não conseguimos emprego nas outras cidades vizinhas. Aí passou um tempo e nós decidimos abandonar uma cidade, uma metrópole. Nós largamos tudo. A gente decidiu comprar uns equipamentos, uns eletrônicos. E nós viemos para uma cidade pequena, cheios de incertezas. Mas nós sempre falamos que nós viemos com uma mala cheia, uma mala abarrotada de fé. E Deus foi tão bom conosco que Ele preparou um excelente ponto para nós. E nós queremos perguntar ao irmão Perondi, nesta manhã, como que Deus tem conduzido a sua vida de lá para cá. De 2016 para cá, nós estamos num contexto de pandemia, de crises, e muitas vezes podemos pensar que Deus só atua em determinados momentos, quando na realidade a Bíblia diz que Deus se preocupa conosco e se alegra no desenvolver da nossa vida. Irmão Perondi, um feliz sábado. Feliz sábado. Fiquemos com poucos membros na igreja, mas Deus, Ele nos deu força, nos deu fé todos os dias, né? E nos segurou pela mão, aonde que Ele nos deu essa vitória de nós ter também ajuda da associação, e compramos o terreno, depois disso também, aqui nós temos o terreno para a igreja. Eu entendi que os senhores tiveram um momento de provas na igreja local, inclusive com o afastamento de algumas pessoas, mas vocês permaneceram firmes. Deus continua abençoando. Hoje essa igreja está em fase de crescimento, adquiriram um terreno. Nesse ano passado, nós temos agora, o nosso grupo está crescendo, cresceu novamente, né? Pois Deus abençoou de uma forma onde que nós passamos aquela prova, aqueles momentos que nós tivemos difíceis. E hoje nós temos o nosso grupo de aventureiros também, que é uma bênção. E com relação, irmãos, a essa fase da pandemia, como é que vocês, como empresários na cidade, administraram ou estão administrando essa situação que tem sido difícil para muitas pessoas? Quando começou a fechar o comércio, nós ficamos preocupados, pois nós tínhamos muitos compromissos altos. E bem nesse momento, conversamos eu e minha esposa, preocupados, pois era sério e difícil, e não fomos prejudicados gravemente por essa situação. Deus supriu as necessidades que nós precisávamos para cobrir todos os nossos gastos, mas Ele sempre nos dá o suficiente ou a mais. E o interessante nessa situação que o mundo passa, né, que nós não precisamos lembrar a Deus, eu sou fiel, agora vamos ver o que o Senhor vai fazer. Não, nós conversamos simplesmente, eu e minha esposa, e Deus é fiel conosco sempre. Amém, amém. Deus é fiel, né? Então aí está o testemunho do irmão Perondi, da sua família. Provai e vede que o Senhor é bom. No livro de Malaquias, nós lemos no capítulo 3, verso 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Vocês que nos assistem pelas redes sociais, eu queria dizer o seguinte: provai a Deus. Nós estamos passando por um momento bem difícil. E quem sabe você está em dúvida de entregar o dízimo e a oferta a Deus. Não faça isso. Confie. Prove a Deus. Ele vai suprir as suas necessidades. Trazei os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Confiai.
Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Querido e bondoso Deus, receba, Pai, os nossos dízimos e nossas ofertas. E que esse dinheiro sirva para expandir a pregação do Evangelho, para que todos tenham oportunidade de ouvir falar de Ti, e entregar o coração a Ti e serem salvos. Pai querido, conforte os nossos corações, conforte o coração da Tua igreja a confiar em Ti, que o Senhor vai abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. Nós oramos confiando nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento eu sei que você não pôde estar aqui na igreja, não pode ainda, mas eu sei que você está no seu lar, aí ouvindo a mensagem, ouvindo as músicas e também louvando, adorando ao Senhor. Por isso eu quero te convidar, mesmo aí no seu lar, a cantar conosco a melodia e a letra desse hino 95, Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar, é minha força, meu bordão, sem ele que penar. Quando em pesar a ele eu vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando em pesar faz-me alegrar, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, amigo em aflição. Eu nele bênçãos vou buscar e dar-me em profusão. Chuva, sol e luz, colheita farta, dons aflus. Sol, chuva e luz, bênçãos aflus. Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, leal eu lhe serei. Jamais o negarei. Quando ao seu lado alegre for, em sua mão seguro estou. Só com Jesus tudo reluz. Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, só ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta paz. Tendo a Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim. Vida eterna, livre do mal, Cristo é meu. O meu bom dia a todos que nesse momento estão repartindo conosco esta oportunidade de podermos estar adorando o nosso Deus. Convido você agora para que juntos estejamos em oração, intercedendo
junto ao Pai, para que Ele possa estar cuidando de todos nós e também recebendo esse momento de oração. Irei me ajoelhar aqui e você, no seu lar, assim como você está, feche os seus olhos. Santo Deus, muito obrigado, porque apesar da pandemia que vivemos, apesar de todas as dificuldades, Tu providencias os recursos para que estejamos adorando o Teu santo nome. Portanto, ó Deus, receba cada um de nós, ainda que distantes, nesse momento estamos conectados em oração, conectando também os nossos corações, intercedendo junto a Ti, ó Pai. Por favor, te clamamos para que continue protegendo o Teu povo, continue protegendo a todos nós, Senhor. Algumas das nossas famílias têm recebido a notícia de que estamos com a Covid, mas, ó Pai, as notícias que recebemos também são boas. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado às nossas famílias. Alguns de nós têm tido sintomas um pouco mais graves, ó Pai, mas ainda assim, graças à Tua mão, temos sido mantidos em vida. Nesse momento, de forma intercessora, peço pelo André, irmão da Gláucia, para que Tu estejas com ele nesse momento tão difícil, sensível em sua saúde, ele que também está com coronavírus, que Tu sejas o médico a cuidar também dele, assim como cuidaste de muitos dos Teus filhos em todo o mundo. Milhares de famílias choram por perda, ó Pai, que o Teu conforto, o Teu consolo esteja nesses corações e que esse momento tão difícil que a humanidade está vivendo possa servir para nos aproximarmos mais de Ti, para percebermos que o nosso lugar não é nesse mundo mau, cheio de problema, que o nosso lugar é no céu. Por favor, ó Pai, use-nos como instrumentos para pregar o Evangelho, acelerar, abreviar a volta de Cristo e que em breve Ele venha nos resgatar deste mundo mau. Obrigado, ó Deus, porque também temos a certeza de que Teu Santo Espírito auxiliou o pastor Fernando no preparo dessa mensagem. Ele irá agora dividir a palavra conosco, que Teu Santo Espírito também o inspire a apresentar a Tua palavra ao Pai. Por favor, mais uma vez te pedimos humildemente, esteja com cada um de nós, nos receba aí no céu, Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém, ó Pai. Olá, queridos. Bom dia, feliz sábado a todos vocês. Muito obrigado aí, os que estão nos acompanhando pela internet. E agora chegamos a um momento, então, onde nós vamos juntos refletir uma vez mais na Palavra de Deus. Então, peço que você pegue sua Bíblia aí na sua mão nesse momento e já abra novamente em Mateus capítulo 6 para continuarmos o estudo do tema a respeito da oração modelo de Jesus, a oração do Senhor, o Pai Nosso. Abra, então, em Mateus capítulo 6, e hoje nós vamos ler, já, em alguns segundos, a segunda parte do verso 10, que é a próxima declaração desta oração. Mas antes de lermos, eu quero te convidar uma vez mais a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Feche seus olhos, então, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, abrimos a Tua palavra com a única intenção de ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã de maneira muito especial. E que ao ouvirmos a Tua voz, possamos também ter forças do alto para praticar aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a última declaração que nós estudamos, que foi a primeira parte do versículo 10 do capítulo 6 de Mateus, foi: venha o teu reino. E hoje, então, é a próxima declaração que é, dependendo da tradução da Bíblia que você tiver em sua mão, faça-se ou seja feita a tua vontade, assim na terra como
no céu. E essa vai ser a expressão na qual nós vamos meditar hoje. Antes de tecer algumas considerações sobre a vontade de Deus, que é justamente o título dessa nossa reflexão, eu quero compartilhar com vocês um relato que uma vez eu tomei conhecimento, talvez você já tenha visto alguma vez também esse relato, acerca de uma entrevista em um programa de TV que foi feita com Anne Graham, a filha de Billy Graham, um grande conhecido evangelista norte-americano. E nessa entrevista, a jornalista ali que a entrevistou, perguntou para ela o seguinte: mencionou o atentado de 11 de setembro, o que aconteceu com as Torres Gêmeas, aquele atentado terrorista, aquele terror todo, aquelas mortes, enfim, e perguntou: onde estava Deus quando aquilo aconteceu? Cadê Deus nesse momento? Será que ele vê isso? Será que é da vontade dele que isso aconteça? Ela fez uma pergunta nessa direção para a filha de Anne Graham. E eu quero parar por aqui na história e depois nós voltamos na resposta dela. E eu confesso para você que muitas vezes perguntas semelhantes podem vir à nossa mente. Por exemplo, há não muito tempo, eu confesso para vocês, fiquei chocado com uma imagem de um menino, uma criança, bem pequena, talvez ali, não sei nem se tinha 2 anos de idade. E essa foto se espalhou por todo mundo porque aquela criança, o corpo dela estava na areia de uma praia. E ela fazia parte de um grupo de refugiados da Síria, por causa de uma crise lá naquele país. Eu poderia citar aqui outros exemplos, como catástrofes naturais, tsunamis, terremotos, ciclones, furacões, e assim vai. E até mesmo tamanha maldade que o ser humano é capaz de praticar. E aí vem a pergunta que eu quero que você reflita comigo, e é sobre ela que nós vamos conversar hoje. É da vontade de Deus que essas coisas ocorram? É da vontade de Deus que o ser humano passe ou enfrente esse tipo de situação? Essa, então, é a pergunta que vamos refletir. Então, primeiro, eu quero falar para você o que a vontade de Deus não é. Ok? Vamos começar por aí. Dividir em 3 partes. A primeira delas, o que a vontade de Deus não é. E vamos basear isso na palavra de Deus também. Em primeiro lugar, o que a vontade de Deus não é que o ser humano sofra. Deus não quer que o ser humano sofra. Não tem prazer nisso, em momento algum. Eu quero mencionar para você, por exemplo, o encontro que Deus tem com Moisés. Lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, onde ele fala: olha, eu ouvi o clamor do meu povo. O seu povo estava sofrendo, a descendência de Abraão estava sofrendo com a escravidão no Egito. Deus fala: eu ouvi o clamor do meu povo e vou libertá-los. Deus não se sente satisfeito com o sofrimento de seus filhos. Ele viu a opressão do seu povo e agiu para promover libertação. Eu poderia ainda citar os mais variados exemplos e as mais variadas vezes durante os livros dos profetas em que Deus chama a atenção agora do seu povo, puxa a orelha do seu povo ao dizer que eles estavam negligenciando os pobres, as viúvas, os órfãos que estavam sofrendo por vários motivos. E o seu povo estava fechando os olhos ao sofrimento do seu próximo. Então, não é da vontade de Deus, e ele já provou isso por várias vezes ao longo da história da humanidade, e certamente na história também, não é da vontade de Deus que o ser humano sofra em nenhuma área. Saúde, finanças, família, em nenhuma área. Não é da vontade de Deus. E o maior exemplo é dado por Jesus. Quando Jesus veio aqui na terra, quantas curas, quantos milagres ele realizou, não é verdade? Quantas pessoas ele promoveu alívio para o seu sofrimento? Muitas vezes até demonstrando publicamente se sentir emocionado com a situação daquela pessoa. Eu posso aqui citar para vocês, por exemplo, o exemplo de um pai que infelizmente sua filha veio a falecer e ele vai até Jesus e clama: Senhor, minha filha, ajuda ela, está doente, ajuda ela. Ela veio a falecer e Jesus
a ressuscitou. O nome dele, Jairo. Creio que você conheça a história. Só que no meio do caminho acontece algo fantástico entre o pedido de Jairo e ao momento em que Jesus chega à casa dele. Uma mulher que há muitos anos sofria de um mal que ninguém conseguia ajudá-la. Ela não fala com ninguém, nem mesmo com o Mestre Jesus. Ela simplesmente crê que se tocasse na veste dele seria curada. E assim ela fez. Entrou no meio da multidão, tocou na veste de Jesus e recebeu a cura, recebeu a recompensa da sua fé. E o Mestre faz questão de parar tudo, chamar a atenção de todos e revelar publicamente a fé daquela mulher e proporcionar a oportunidade de ainda hoje conhecermos a sua história. Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês essa manhã, a vontade de Deus não é que o ser humano sofra, em nenhum aspecto. Deus não fica feliz com isso em momento algum. E o segundo aspecto que eu quero mencionar para vocês, que a vontade de Deus não é, de maneira muito clara e enfática, é que o ser humano enfrente a consequência do pecado, que é a morte. Essa nunca foi, não é e nunca será a vontade de Deus para o ser humano. Deus não criou o ser humano para isso. E eu acho interessantíssimo a declaração lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, no verso 32, onde Deus fala assim: eu não tenho prazer na morte de ninguém. Não tenho prazer. Deus deixa isso de maneira muito clara, mesmo sendo soberano do universo, e dentro do contexto do capítulo 18 de Ezequiel, você vai ver que ele está falando de todos mesmo, de ninguém mesmo, mesmo quem o nega, mesmo quem não está nem aí para Deus, no discurso ou na prática, Deus fala: eu não tenho prazer na morte de ninguém. Deus não criou o ser humano para isso. Então a morte não é da vontade de Deus. E eu me lembro de uma ocasião muito singular, que muito me toca ao coração, e eu quero te lembrar dessa história. A Bíblia diz que Jesus tinha um amigo, assim ele é retratado na Bíblia como amigo de Jesus. Alguns mensageiros chegam para Jesus e dizem: Jesus, Lázaro está doente, muito doente, por favor, vai lá. Ajuda ele, eu sei que o Senhor pode ajudar, ajuda Lázaro. Jesus ouve, mas não vai imediatamente para lá. E depois, então, em torno de 3 dias, ele vai. E primeiro encontra a primeira irmã, Marta. Marta, ao encontrar Jesus, fala: Senhor, infelizmente meu irmão faleceu, se o Senhor tiver... E aí o Senhor fala para ela: creia, Marta, tenha fé. E aí Jesus continua andando em direção ao local do sepultamento e vem a outra irmã, Maria, segunda irmã de Lázaro. E aí Maria chora também aos pés de Jesus e fala mais ou menos a mesma coisa que a sua irmã Marta: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, poderia tê-lo salvado, poderia tê-lo ajudado, realizado um milagre. E aí vem um verso singular. Quando Jesus vê Maria, olha para as pessoas, vê aquela situação, o que Jesus faz? É o menor verso da Bíblia, mas talvez com um dos maiores significados. Jesus chorou. Ele chorou. Por quê? Porque Deus, não é da vontade de Deus o sofrimento do ser humano por nada. Ele sofre junto conosco. Ele se entristece junto conosco. Ele olha para a nossa situação, independente de qual seja, ele fala: não foi isso que eu planejei para os meus filhos. Eu quero que isso acabe. Nosso Salvador não é insensível. Não é insensível com ninguém. E precisamos ter isso em mente. Então vimos aqui no primeiro momento que a vontade de Deus não é sofrimento, em nenhuma área ou aspecto, nem mesmo a morte do ser humano, pois não nos criou para isso. Então, o que é ou qual é a vontade de Deus?
Eu separei aqui pelo menos 3 aspectos que podem resumir em um pacote o que seria da vontade de Deus. O primeiro desses aspectos tem a ver com uma expressão que se repete por várias vezes em vários livros da Bíblia, dependendo também da sua tradução, da que você tem em mãos, que é a expressão bem-aventurado. O próprio capítulo 5 de Mateus, o anterior ao qual estamos estudando, onde se inicia o Sermão do Monte, começa com uma série de bem-aventuranças. Várias vezes se repete a expressão bem-aventurado. E para aqueles que não sabem o seu significado, bem-aventurado é feliz. Então, qual que é a vontade de Deus para o ser humano? Em primeiro lugar, nossa felicidade real e completa. Em primeiro lugar, essa é a vontade de Deus para o ser humano. Em todos os aspectos da vida, que sejamos felizes de verdade. E isso se repete reiteradas vezes por toda a Escritura. Dentro ou em conexão com esse aspecto, há algo também interessante, e eu quero usar aqui 2 termos citados pelo apóstolo João, na terceira carta que leva o seu nome, 3 João. Uma carta bem pequena, mas que essa expressão é uma expressão muito singular, onde o apóstolo João ele faz votos pela prosperidade e saúde do seu destinatário. Prosperidade e saúde. E sabe de uma coisa? É isso que Deus quer também para nós. Que tenhamos saúde e prosperidade. Pois Deus não criou o ser humano, como eu disse anteriormente, para sofrer, e sim para ser felizes. Lá em Êxodo 15, 26, Deus fala para o povo de Israel assim: povo, se vocês forem fiéis às minhas leis, aos meus mandamentos, aos meus estatutos, nenhuma das doenças que atingiram os egípcios irão atingir vocês. Eu quero que vocês tenham saúde, paz, prosperidade. Essa é a minha vontade para vocês. É isso que Deus diz nas Escrituras. Ele quer que tenhamos saúde, prosperidade e felicidade. Além disso, lá no Evangelho de Lucas, em outros momentos também, Jesus faz uma declaração que resume uma vontade ainda maior de Deus, que vai além simplesmente de uma vida feliz, saúde e prosperidade nessa vida. Vai além disso. Porque Jesus resume a sua missão nas seguintes palavras: porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a vontade de Deus, acima de tudo, é a salvação de todos os seus filhos que o aceitarem. A salvação. Essa é a vontade de Deus. Que sejamos salvos. E isso se repete várias vezes nas Escrituras, inclusive o apóstolo Pedro, na sua carta, ele comenta que o Senhor não retarda a sua promessa de voltar a esse mundo. Antes, ele está sendo o quê? Está sendo paciente. Paciente. Porque ele quer que as pessoas se salvem. E não que elas se percam. Essa é a vontade de Deus para nós. Salvação. E sendo o nosso bom pastor, ele bem diz, no capítulo 10 de João, que ele veio para que tenhamos vida. E vida em abundância. Essa é a vontade de Deus para nós. Que tenhamos vida. E não é qualquer vida, não é pouca vida, não é uma vida de alguns anos. Não é isso que Deus quer. João 3,16 disse que Jesus foi enviado ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para o ser humano. Por isso ele veio e morreu por nós. Porém, agora estamos diante de uma pergunta, que é a terceira parte e última parte de nossa reflexão dessa manhã. E aqui,
alguns encontram alguma dificuldade em compreender, e eu confesso para vocês, nem sempre é fácil. E nem tudo conseguimos compreender plenamente, pois somos limitados. E onde o nosso raciocínio ou compreensão não alcança, aí se encontra o lugar para a fé. E aí vem a pergunta: a vontade de Deus é então irresistível? Alguns dizem que sim. Por quê? Por causa da soberania divina. Deus é soberano? Sim. É soberano. Usando aqui a linguagem da aliança, Ele é o soberano e nós somos seus súditos, servos, com o título de filhos, como anteriormente já mencionei, falando sobre o assunto da aliança na Bíblia. Deus é soberano, com certeza, é maior do que tudo e todos, sem sombra de dúvida. Há algo que seja impossível para Ele? Não. Então a vontade dEle é irresistível? Então, espera aí um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho nessa questão. Nós vemos a soberania de Deus ao longo da história da humanidade, através da sua atuação, por exemplo, na atuação divina na história do seu povo, durante todo o período bíblico, e até mesmo durante toda a história da humanidade até os nossos dias, nós vemos a atuação divina. A história acontece, mas sabemos através das profecias que quem está no controle é Deus. Deus, então, é soberano? Sim. E dentro do plano da salvação, há algo que possa impedir que a sua vontade se cumpra? Não. Então vem a pergunta: então a vontade de Deus seria irresistível? Então deixa eu dizer algo para vocês aqui. Dentro do aspecto do plano da salvação e de dar fim ao pecado e ao mal, a vontade de Deus irá se cumprir, sim, de qualquer maneira, quer você queira, ou eu queira, ou não. Pois o mal e o pecado é um intruso em nossa história, e ele precisa ter um fim. Nesse sentido, a vontade de Deus irá se cumprir incondicionalmente. Porém, onde que entra então o livre-arbítrio que Deus dá às suas criaturas nessa história? De maneira simples, eu diria o seguinte: que a escolha de aceitar em nossa história este plano e desfrutar do precioso presente da graça divina que é a vida eterna, essa escolha está em nossa mão. O plano de Deus vai se cumprir, mas a escolha de aceitá-lo em nossa vida está em nossa mão. Queridos, que coisa grandiosa. Como é que pode um Deus tão grande, tão poderoso, respeitar a nossa escolha de aceitar o plano dele em nossa vida ou não? Mas é assim que Deus é. É assim que ele age. A vontade de Deus opera respeitando o livre-arbítrio do ser humano. E eu confesso para vocês, é uma questão de fé. Nem sempre conseguimos entender plenamente como funciona algum atributo de Deus. Nós vamos até onde conseguimos. Onde não conseguimos, então há o lugar para a fé e a confiança de que Deus é justo e que Ele sempre sabe o que é melhor. Então, o que podemos concluir dessa reflexão acerca da vontade de Deus e acerca dessa oração ou dessa declaração onde Jesus menciona: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu? Por que devemos orar assim? 3 grandes lições, e com essas lições nós concluímos a nossa reflexão. Primeira delas: sofrimento e morte não são e nunca foram da vontade de Deus para o ser humano ou qualquer de suas criaturas. Isso precisa ficar bem claro em nossa mente, em nossa compreensão. São consequências do pecado, mas graças a Cristo Jesus, não para sempre.
Segunda grande lição: a vontade de Deus é a nossa felicidade real e completa. Mas, acima de tudo, uma vida eterna em sua divina companhia. Essa é a vontade de Deus. E terceira grande lição: apesar de ser o soberano Criador do universo, Deus respeita a nossa escolha de aceitar a sua vontade em nossa vida ou não. Deus é assim. E com isso eu quero agora voltar à história com a qual iniciei essa mensagem. Naquela entrevista com a filha de Billy Graham, Anne Graham, quando ela foi questionada acerca de onde estava Deus, quando aconteceu o atentado de 11 de setembro, que comoveu todo o mundo, ela olhou para a entrevistadora e disse o seguinte: eu creio que Deus se entristeceu, tanto quanto nós, a respeito das vidas que foram ceifadas, a respeito de tudo o que aconteceu. Abrindo um parênteses, até porque vimos e sabemos através da palavra de Deus que Ele não se contenta, não é da vontade dEle o sofrimento do ser humano. E ela então continua a sua resposta, após falar que Deus também se entristeceu com aquele acontecimento. E ela diz assim: ok, perguntamos onde está Deus. Em um determinado momento da história do nosso país, alguém disse que orações nas escolas não seriam mais apropriadas àquele ambiente. E nós concordamos e determinamos então que não deveriam mais se fazer orações nas escolas. E um determinado dia alguém disse que nem a Bíblia poderia ser lida nas escolas. Nós concordamos, assinamos embaixo e dissemos: está tudo bem, é verdade. A Bíblia não deve ser lida nas escolas. E aí ela olhou para a entrevistadora e disse: eu acredito que Deus seja cavalheiro e que respeite as nossas escolhas e decisões. Se nós impedimos que Ele seja buscado em oração ou através do estudo da Bíblia nesses ambientes, então por que cobrarmos que Ele atue lá? Essa foi a resposta dela, baseada na sua visão. E dentro desse aspecto e dentro do que falamos aqui hoje, eu quero fazer um apelo para você e para mim também. Queridos, esse é o desejo que a vontade de Deus se cumpra em sua vida? Depois de tudo que conversamos aqui esta manhã, você deseja que a vontade dEle de te ver feliz, saudável, próspero, salvo e vivendo a eternidade ao lado dEle se cumpra em sua vida? Você quer isso mesmo, de verdade? Você deseja isso? Então permita que o Salvador habite em seu coração, habite em sua casa, habite em seu lar, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar. Leve Ele com você. Permita que Ele faça parte da sua vida diária. Esteja conectado à videira que é Cristo. E aí certamente a vontade de Deus se cumprirá em sua vida. É esse o seu desejo? Se é, eu gostaria de convidar para fazer uma oração comigo uma vez mais. Feche seus olhos e vamos falar com esse Deus. Querido Deus e amado Pai, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos grandemente, porque apesar das escolhas que muitas vezes fazemos contrárias às tuas orientações e também à tua vontade, o Senhor ainda nos oferece a tua graça e a oportunidade de aceitarmos diariamente que a tua vontade se cumpra em nossa vida. Senhor, que essa seja a nossa oração todos os dias. Que possamos orar e lembrar todas as vezes que muito mais vale que a tua vontade se cumpra em nossa vida do que muitas vezes a vontade do nosso coração corrompido pelo pecado. Senhor, nesse momento pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito
para que Ele possa nos dar forças para cada dia caminharmos rumo à eternidade. É isso que te pedimos, Senhor, de todo o nosso coração. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a sua família e que de fato a vontade de Deus se cumpra hoje e por toda a eternidade.